A advogada Gabriela Rotuno viajou pelo mundo e descobriu que podia ganhar a vida assessorando brasileiros interessados em adquirir cidadania estrangeira. Ela usou as poucas economias que tinha para captar os primeiros clientes. Atualmente, após muita dedicação, a Rotuno Cidadania manda bem e é o destaque do negócio dos sonhos de hoje. Confira. Me chamo Gabriela Rotuno, tenho 34 anos, sou advogada, sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Direito, hoje sou advogada no Brasil, na Itália e em Portugal. Eu sou nascida em Porto Alegre, criada em Porto Alegre até os 18 anos e depois me mudei para Santos, onde eu fiz a minha graduação e estou lá até o momento. Minha empresa se chama Rotuno, a gente trabalha com cidadanias europeias, dupla cidadania europeia e também vistos americanos. A gente tem 5 sedes físicas, então a gente tem Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos e Roma, mas nós atendemos o Brasil inteiro e o mundo inteiro, independente da nossa presença física. Os nossos clientes estão espalhados pelo mundo porque a nossa solução é realmente mobilidade global, são soluções migratórias por meio de dupla cidadania espanhola, italiana, portuguesa e vistos americanos. Descobri que eu sempre fui empreendedora, depois de hoje empreender e analisar a história de vida, né? Mas assim, não era uma coisa que eu almejava desde o princípio. Quando eu entrei na faculdade, a minha ideia realmente ou era fazer concurso público e assim, sempre sonhei em ser diplomata, mas acho que o que eu faço hoje é muito próximo, né? Não entrei no Itamaraty, mas trabalho com passaporte, com viagem e era uma coisa que eu queria muito. Mas não imaginava que ia empreender. Mas olhando para trás, assim, eu vendia miçanga quando eu estava na escola e era pequenininha. Eu vendia brigadeiro, depois fui vender trufa, joia de prata. Então, assim, sempre além do meu trabalho fixo, outros trabalhos que eu já tive antes de ter a Rotuno, sempre tinha alguma coisinha ali para fazer uma renda extra e aí eu percebi que realmente tinha essa veia empreendedora. Quando eu terminei a graduação, o que estava assim muito focada ou fadada, não sei, a fazer concurso público, porque era o que a minha família sonhava. Só que eu sabia que não era pra mim, porque eu já tinha feito alguns estágios públicos e pensava, esse ambiente, não é isso que eu quero pra minha vida, mas eu ainda não sabia bem o que eu queria. Então eu quis ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio para poder ganhar um pouco de know-how assim, no exterior, para depois, quem sabe, para alguma multinacional e também melhorar o inglês, que eu já tinha estudado, mas precisava de uma fluência. E então, morando lá, fui trabalhar no escritório de imigração. E aí começa o meu namoro com a imigração, né, que é isso que eu faço hoje. E ali naquele momento eu descobri que para italianos existia um visto especial para morar nos Estados Unidos. E a minha vida ali no estágio era para ter virado um visto de trabalho, não deu certo. E aí, nessa minha decepção de primeiro sonho americano, eu queria muito poder continuar morando nos Estados Unidos. Eu falei, bom, vou correr atrás da minha cidadania italiana, porque tenho a origem italiana. Então, eu começo a perseguir a minha cidadania italiana pelo sonho americano e hoje eu vivo um sonho completamente italiano, né? Porque daí realmente ao buscar as minhas raízes eu pude fazer disso um negócio e fazer disso a minha história de vida. Então foi bem despretensioso, mas foi muito bacana esse caminho e hoje eu posso ajudar tantas outras pessoas a realizar esse sonho que eu tinha no passado, porque muitos clientes nossos fazem a dupla cidadania italiana para morar nos Estados Unidos e outros fazem por outros milhões de desejos que possam ter. Para mim, foi o início de uma nova vida. Então, eu buscar lá as minhas origens familiares me permitiu esse sonho aí que eu vivo até hoje e essa possibilidade de empreender dentro desse mercado.
meu processo de reconhecimento, ele não foi assim, um mar de rosas. Primeiro que ele demorou bastante tempo para acontecer, a cereja do bolo, que é o passaporte na mão, né? Tem a construção dos documentos, que é uma etapa, o meu cliente que está comigo sabe disso. É uma etapa, às vezes, muito longa. E depois o reconhecimento em si. Na época que eu fiz, eu tive que ir à Itália fazer esse reconhecimento, porque só existiam 2 possibilidades na época, ou fazer no consulado e ficar numa fila de 10 anos, ou ir até a Itália e lá estabelecer a residência. Eu fiz esse caminho e foi super sofrido, como para outras pessoas também foi, assim, de tu ficar lá na casa, sem muita grana disponível e esperando lá o vigile, que é tipo um policial que passa para ver se tu tá na casa. Então tu fica fiquei meio que numa prisão domiciliar. E aquilo me fez enxergar que tinha muita oportunidade de melhorar aquela experiência para o cliente. Então, eu falei, o dia que eu vender isso, eu preciso melhorar, porque se alguém passar o que eu passei, os caras vão me odiar. E eu não quero que eles me odeiem, eu quero que eles gostem do que eu tô fazendo. Então, a minha experiência também traz esse viés de, vamos melhorar isso o máximo possível. E aí, realmente, eu consegui melhorar bastante para o cliente ter uma experiência prazerosa, ao mesmo tempo que reconhecia a sua cidadania. Eu sou empreendedora raiz, gente, porque é aquela história, formada para ser advogada, né? E no curso de Direito não tem gestão, não tem administração, não tem nada. Hoje se fala disso, mas na minha época nem passava pela cabeça. Então, eu tinha lá minha formação em Direito e tudo que eu aprendi nesses 8 anos, grande parte na experiência e nas dores, né? Porque sofri muito. E hoje, obviamente, claro, tenho consultorias especializadas, a empresa já passou por vários estágios de consultoria e eu, claro, comecei a estudar para ser gestora, mas previamente não, nem business plan, não. Tá, a cidadania italiana propicia a oportunidade de qualquer um que tenha esse reconhecimento, e aí vai ter lá o passaporte italiano, de morar, estabelecer residência e poder trabalhar em vários lugares do mundo. Primeiro, nos 27 países da União Europeia. Então, esse é o primeiro grande benefício. E ali, realmente, é como cidadão comunitário. Depois, existem outros países que têm privilégios para os cidadãos europeus e italianos, entre eles, como eu disse, os Estados Unidos. E aí, esses cidadãos italianos que almejam, morar na América, eles podem fazer um visto que se chama visto E2, que é um visto de investimento, tá? Então, faz um aporte de um investimento em uma empresa própria ou até mesmo uma franquia, aportam ali um valor substancial que a gente fala, então entre 150 mil a 300 mil dólares, e podem então mudar para os Estados Unidos para tocar o seu negócio, levar sua família, tá? A esposa vai poder trabalhar, ou o marido, em um negócio que não seja aquele que foi gerado, porém não leva green card diretamente. Então tu tem ali um visto de residência por 5 anos, no caso da cidadania italiana, que pode se renovar a cada 5, enquanto o negócio está vivo, mas ele diretamente não vai levar a green card. Quem quer green card, morando nos Estados Unidos, por esse visto, vai ter outros caminhos. E aí, realmente, numa consultoria focada no caso, a gente consegue contar para vocês aí como é que é. A Rotuno representa para mim a realização do meu próprio sonho, uma paixão. Eu hoje tenho 2 filhas, mas na verdade tenho 3, porque a Rotuno é a minha filha mais velha. Então, para mim, ela é quase o ar que eu respiro, Eu costumo dizer que nós somos a mesma coisa. A pessoa jurídica e a pessoa física são a mesma coisa. O capital inicial da Rotuno, ele é realmente o meu próprio bolso, E ele vem lá da história dos Estados Unidos, porque, como eu falei, no início, eu sou empreendedora, não sabia que era, mas sempre fui. E eu acabei fazendo, assim, umas muambas internacionais, e ali eu fiz o primeiro caixa da Rotuno, com essas economias de levar e trazer coisas dos Estados Unidos para vender, que eu acabo tendo ali um capital inicial, mas que não precisou ser muito, porque realmente empresa de serviço, Então era mesmo um dinheirinho para abrir o CNPJ, fazer um site, fazer uns cartõezinhos e deu. Não tinha marketing, não tinha nada.
né, eu estabeleci algumas parcerias, então era mesmo na indicação e no boca a boca, e foi isso. O início do projeto foi super bem aceito, porque realmente, para minha surpresa, na época, era uma coisa que as pessoas tinham muito interesse, estavam realmente interessadas e era quase como vender pão quente. Então, eu não tive que fazer muito esforço nesse sentido para angariar clientes, e até hoje é uma busca bastante natural das pessoas. O que eu percebo em 8 anos que eu estou nesse mercado é que a busca se acentuou até pelo volume de informação que a gente tem disponibilizado na internet, né? E que virou um assunto de moda. Quando eu comecei ele era menos moda, agora ele já está super moda. A gente então aqui na Rotuno oferece os serviços de reconhecimento de dupla cidadania espanhola, portuguesa, italiana e vistos americanos, de turismo e também para estabelecimento de residência, né, para imigração para os Estados Unidos. Essa é a nossa cesta de serviços. O que nos diferencia da concorrência, certamente, know-how técnico, tá? Dos meus concorrentes, eu sou a única realmente advogada aqui no Brasil e lá na Itália. Então, hoje eu não terceirizo nenhuma parte das nossas operações, tá? Eu sou a responsável aqui e sou a responsável lá. Isso traz para o nosso cliente muita segurança, eficiência, né? E assim, tu ter no Brasil todo a tua comunicação sobre o processo. Isso falando de cidadania só italiana. Portugal ainda mais, também a gente tá com o nosso advogado é Rotuno. Espanha, nossa advogada é Rotuno, e todos os países em que a gente atua, é isso que a gente procura fazer. Ter o serviço de ponta a ponta, prestado por advogados não terceirizados. A gente sentiu essa necessidade do cliente de tocar nas paredes do negócio, tá? E por quê? Porque esses negócios de dupla cidadania, vistos, eles têm uma mácula, infelizmente, de picaretagem. Então as pessoas já tinham, algumas com histórias, já fui enganado, já pegaram meu dinheiro e não me entregaram. Bom, o primeiro escritório aberto da Rotuno é em Santos, porque eu estava morando ali, é onde é o nosso headquarter até hoje. Depois de Santos, a gente viu uma necessidade bem premente de ter capital de São Paulo, né? Porque a maior parte dos nossos clientes é estado de São Paulo. Estado em geral, mas a capital concentra bastante. Porto Alegre foi um movimento muito mais a ver com a minha origem, né? Então, assim, onde a gente vai abrir? Vamos abrir ali onde eu também tinha uma carteira de clientes forte, né? Porque os primeiros clientes da Rotuno acabam sendo aqueles que eu me relacionava. Não tinha marketing, tinha indicação. Então, minha família é de lá, veio muito cliente. Então, a gente começou a abrir escritórios onde a gente sentia que a gente tinha uma clientela maior naquela praça, né? E a gente viu também ser bem sucedida essa programação de eu já tenho uma clientela legal, aí eu me fixo fisicamente, cresce ainda mais. A gente sentiu essa necessidade do cliente de tocar nas paredes do negócio, tá? E por quê? Porque esses negócios de dupla cidadania, vistos, eles têm uma mácula, infelizmente, de picaretagem. Então as pessoas já tinham, algumas com histórias, já fui enganado, já pegaram meu dinheiro e não me entregaram. Então a gente viu que tendo um escritório físico as pessoas tinham mais confiança de fechar os negócios. Hoje a gente já tem um branding bem consolidado, eu já não sinto mais essa necessidade. E a gente já estuda talvez até uma retração, né, de escritórios físicos, porque ao contrário do mundo inteiro na pandemia que, né, tirou do físico o trabalho, nós fomos abrindo mais filiais e mais filiais e mais filiais. E em Roma a decisão de abrir, obviamente, tem tudo a ver, porque a gente
89% do nosso faturamento está ligado a reconhecer essa cidadania italiana na justiça em Roma, e aí realmente tem que ter advogados lá perante o tribunal, então a gente tem lá pelo comodismo das operações. A logística da Rotuno, até para lidar com tantos escritórios espalhados aí, seja no Brasil e até fora dele, requer uma cultura muito forte, né? Porque assim, a gente percebe que sem cultura e valores bem consolidados, normalmente as filiais não têm sucesso, e muito menos do outro lado do oceano. Então, o que a gente vem trabalhando aqui é a propagação, né, da cultura e dos valores de uma forma muito intensa, para que a gente tenha pelo menos os mesmos fundamentos para tomar decisão, né? E isso é o que faz a coisa dar certo ou não dar certo. Então, se eu for falar sobre como manter o empreendimento como ele se encontra hoje, o que a gente bate mais é a gestão, e a gestão focada na cultura e nos valores da empresa. Eu falo que a gente sempre faz aqui uma adequação cultural, né? Seja nossa para trabalhar além mar, e seja do cliente para entrar nesse projeto. Porque o que o brasileiro definitivamente não quer entender, e esse é um trabalho que a gente tem que fazer quando o cliente nos procura, eu estou comprando na América, né? Então, na América do Sul, um serviço, só que ele é quase todo desenvolvido na Europa. Nós temos uma diferença gigantesca cultural em termos de trabalho e prestação de serviço nesses dois polos, né? Aqui é tudo frenético, aqui é tudo rápido, aqui eu ligo agora, tá chegando na minha casa, eu tô pedindo no iFood, eu tô traqueando o cara vir me entregar, eu sei o horário, e aí eu chego lá na Europa, principalmente na Itália, e as pessoas querem fazer uma cesta no almoço, as pessoas realmente não trabalham depois das 5, 6 horas da tarde, e aí óbvio que o ritmo vai cair. E eu preciso ser um mestre de equilibrar esses dois polos para entregar algo razoável para esse cliente. Então, eu digo que o primeiro passo de se reconectar com as origens é ser brifado do que está esperando lá na cultura que tu quer pertencer, né? Porque, querendo ou não, reconhecer uma cidadania, seja ela de qual país for, é ter a premissa de que a gente faz parte daquela nação, de que nós vamos ser integrantes daquela nação. E como é que a gente se integra? Entendendo a cultura local. Então, a gente aqui tem esse trabalho, né? O meu trabalho não é só entregar um passaporte, não é um produto numa prateleira. Existe todo um trabalho cultural por trás disso. Então, é um desafio, mas é assim que a gente tem lidado, é realmente educando o brasileiro que quer, então, essa nacionalidade sobre como as coisas acontecem também lá naquele país. Para vocês terem uma ideia, o primeiro serviço prestado dentro dessa cadeia de valor da cidadania italiana é a busca do documento do imigrante. Né? Então, assim, seja do italiano, do espanhol ou do português, eu tenho que buscar um documento de 1870. Será que é fácil? Não, não é fácil para ninguém. As famílias não preservam esses registros. E aí cabe a nossa equipe aqui de pesquisadores e genealogistas passar o dia inteiro pesquisando. Mas o meu cliente que compra coisas na Amazon, no iFood, o que eles querem? Que a gente traqueie para eles. Porque vai ser 1 ano, 2 anos de pesquisa, tá? E eles querem, não, mas como está minha pesquisa hoje? Eu não sou uma empresa de logística, eu sou uma empresa de serviço e a gente faz pesquisa. Pesquisa é uma arte. E aí a arte, tu não tem como traquear a arte. A arte vai lá da sensibilidade do meu genealogista. Ele tem um feeling, ele conhece as origens dos sobrenomes. E aquilo lá, não dá pra gente botar lá dizendo, olha, tá, no dia tal eu vou te entregar. Não, isso tem um processo, né? Hoje está muito na moda, né? Ser empreendedor, se fala disso, existe uma glamorização em torno de vou empreender, vou ser empresário e vou ter uma liberdade. Eu acho que é uma liberdade que aprisiona. Por quê? Porque a gente, como empreendedor, não tem mais vida própria, né? Foi o que eu disse
sobre a rotuna, é o ar que eu respiro. E se não for assim, o negócio não dá certo. Se ele não for visceral, ele não vai dar certo, né? É diferente, uma coisa, eu quero empreender às vezes, talvez numa coisa muito menor do que eu faço hoje na Rotuno, alguma coisa que dê pra gerir ali tudo tech, pode ser que tenha menos envolvimento visceral com o negócio, mas se realmente tu quer ter muito sucesso, te destacar naquilo que tu faz e ser reconhecido por isso, tu tem que estar ali. Todo dia, toda hora. Hoje, nesse momento, eu trabalho menos do que eu trabalhei lá no início, porque no início era eu mesma fazendo todas as pontas do processo. Do marketing, a buscar uma certidão, a protocolar. Hoje, claro, a gente tem uma equipe, mas nem assim eu fico de folga, né? Então, assim, eu digo, eu trabalho todos os dias, 24 horas por dia. Não tem sábado, não tem domingo. O que eu consigo é mudar o meu corpo de lugar. Eu digo, eu acho que desde que eu fundei a Rotuno, eu não saí de férias. Eu só mudei o lugar onde eu estava trabalhando, né? Então, sim, tudo bem, tenho fotos lindas lá na praia, curtindo por algumas horas e depois respondendo o WhatsApp. Então, eu acho que quem vai empreender tem que ter essa noção de que se o negócio não for super, né, assim, se não estiver ali olhando o teu negócio, as chances de dar certo são muito pequenas. O mercado hoje que a Rotuno está inserida é um mercado que tem bastante ainda expansão, né? Assim, a gente vê que a procura pelo tipo de serviço que a gente fornece só cresce e isso é bem natural falando, assim, se tratando de Brasil, né? Porque nós moramos num país, infelizmente, com muita instabilidade socioeconômica. Então, ter um passaporte de um país mais estável faz muito sentido para o brasileiro. Então, a gente vê que enquanto o país realmente não conseguir se solidificar, esse mercado tem muito ainda a crescer. E eu digo infelizmente porque, assim, eu trabalho com isso e é bom para mim, mas ao mesmo tempo sou brasileira, gosto de morar aqui e gostaria que o nosso país fosse, assim, super legal. Mas hoje, realmente, o que eu vendo, eu digo que é super necessário, porque é um seguro de vida que eu ofereço para as famílias. A maioria das famílias que nos procuram hoje não é para fazer um movimento migratório imediato para amanhã, mas a maioria que nos procura é assim, olha, eu tenho filhos, sejam pequenos ou grandes, eu quero ter ali na gaveta, porque se a coisa esquentar, se a coisa piorar, eles vão embora ou eu vou embora, tá? É mais ou menos isso. Hoje o marketing da empresa, diferente do começo, né, tá mais estruturado, a gente tem uma equipe de marketing interna, a gente faz bastante tráfego pago, ações, né, de mídia social. Hoje a gente faz essa captação na internet, né, de uma forma mais significativa, mas ainda assim a nossa carteira de clientes de indicação é muito grande, muito grande. Hoje eu diria que a gente trabalha no meio a meio, tá? Meio a meio ainda continua sendo indicação, porque como eu disse, o nosso mercado, ele tem a mácula, né, de não ser às vezes um mercado tão, assim, que as pessoas têm tanta boa fé. Então a indicação é muito forte, as pessoas querem saber que estão contratando uma empresa além de especializada, confiável, tá? Mas, claro, tem todo um trabalho por trás de a gente fazer uma consolidação da marca para poder também atrair o cara que não conhece nenhuma referência e entender que nós somos referência no que fazemos. Então, o nosso trabalho de marketing hoje tá nisso, no branding, na captação desses clientes que não nos conhecem pela internet e ainda manter alimentado os nossos clientes da base e para fazer indicações. Dentro do mercado que eu estou inserida, eu acho que o maior tiro no pé do empreendedor, com certeza, é não ter o foco no resultado do cliente. Eu, com certeza, tem que estar focado em entregar a contratação do cliente, e no nosso caso ali, a dupla cidadania, custe o que custar. E o porquê que eu digo isso, custe o que custar? Porque, claro, na prestação de serviço, e ainda mais se tratando de um processo, obviamente a gente não está com a caneta na mão de dizer, vou dar a cidadania, eu não sou juiz, eu não sou o órgão regulador, mas o compromisso com esse cliente de não soltar a mão dele até que esse dia aconteça. Ou se realmente, então,
o órgão julgador não for deferir, é explicar para esse cliente o porquê que isso não aconteceu e deixar ele muito tranquilo e seguro de que foi feito o melhor trabalho. É que nos casos que a gente atua em dupla cidadania sanguínea, o direito ele já é adquirido, digamos. A pessoa só vai buscar um reconhecimento, então ela já tem o direito desde a barriga. Então não tem como dar errado. Pode ser que a via processual escolhida dê errado, mas não necessariamente, mas tem chance de reverter. Então o compromisso tem que ser: eu vou contigo, cliente, até a cidadania. Eu super recomendo empreender, porque eu acredito que tu pode fazer uma coisa que tu é apaixonado e não é para todo mundo, porque quando a gente trabalha para alguém, a gente às vezes não tá exercendo ali a nossa maior paixão, ou se está exercendo, não tá podendo ditar as regras daquele relacionamento, né? E então eu acho que poder colocar a tua criatividade em ação e poder realmente fazer as coisas como tu acredita é o maior diferencial de empreender. Segundo, poder mudar a vida das pessoas por alguma coisa que tu mesmo tá criando e co-criando. Eu acho isso fantástico. Em terceiro ponto, realmente é uma função social empreender, né? É poder gerar empregos, poder gerar receita para o teu próprio país, com contribuição de impostos. Então, eu acho que tem uma função social super importante.